As formigas quimeras de Hunter vs Hunter são definitivamente verdadeiros monstros da natureza, destinados a esmagar a humanidade e conquistar a Terra. Isaac Netero, mesmo sendo o Hunter mais forte, não tinha chance de vencer o Rei Formiga. Mesmo assim, em uma das lutas mais icônicas do anime, Netero apostou com Meruem que se ele vencesse lhe diria seu nome. E como previsto, o humano foi subjugado pelo monstro. E com a sua derrota, ele cumpriu sua promessa e lhe disse: Meruem. Mas tinha algo errado. O rei não saboreou seu nome quando saiu da boca do velho. Com isso, Netero sorriu maliciosamente enquanto fez seu próprio coração parar de bater. E essa foi a primeira vez que o rei sentiu medo. Essa é uma luta bem poética, já que enquanto o monstro foi desenvolvendo a humanidade pelo seu sentimento de amor, o ser humano mostrou quão monstruosos nós humanos podemos ser. Já que mesmo sendo inferior ao Rei Formiga, ele não foi lá para vencer, sim para que seu oponente fosse derrotado. Dizem que depois que inventaram o 38, capoeira virou dança. Com todo respeito a essa magnífica manifestação cultural, foi isso que aconteceu com o Meruem. O cara poderia ganhar de qualquer pessoa numa luta, mas ele não ia suportar a explosão de uma bomba a queima-roupa. Em Dragon Ball, teve uma cena que se popularizou por ter um contexto relativamente parecido. Neste momento, Cell sentiu o verdadeiro terror. Por mais que claramente não tenham o mesmo peso, o contexto é meio parecido, não é? Aqui vemos o narrador anunciando que o monstro que antes assustava a todos, agora está em uma posição de medo. E em Dragon Ball esse tipo de situação é bastante comum até. O vilão tá batendo em todo mundo, mas aí alguém desenvolve uma transformação muito legal e o cara leva uma surra. E essa ideia de ser o pesadelo de um monstro remete diretamente a Dr. Do. Em uma cena, para acalmar uma garotinha, o doutor afirma que todos têm pesadelos, até mesmo monstros têm pesadelos. E quando ela pergunta o que tem nos pesadelos dos monstros, ele responde: E esse conceito sobre ser o pesadelo de um monstro não é só sobre ganhar dele em uma luta ou simplesmente ser mais forte. Imagina um cara que é sinônimo de medo se deparar com alguém que faz ele sentir medo. Por exemplo, Luffy vs Kaido. One Piece tem um sistema de poder bastante interessante e muitas lutas são bem equilibradas. Como em todo anime, a gente vai ver vilões poderosos, mas nem todo vilão de One Piece é um verdadeiro monstro como Kaido, carregando o título de criatura mais forte do mundo. E como dito pelo próprio narrador, se for um 1 contra 1, sempre aposte no Kaido. Sendo o imperador do mar, ele inspirava medo, mas quando Luffy despertou sua fruta, Kaido foi reduzido a uma mera piada. E claro, a gente sempre vê o Luffy batendo muito nos seus adversários, mas convenhamos, não é a mesma coisa ele usar o adversário como um brinquedo, principalmente se tratando de um monstro como Kaido. E claro, algo muito importante pra gente caracterizar um personagem como um monstro é, com certeza, o medo. O personagem já tem que chegar mostrando a que veio, se possível assustando tanto o telespectador quanto os personagens. Algo que é feito com maestria, eu diria, em Nanatsu no Taizai. Quando os 10 mandamentos foram inseridos lá na segunda temporada, além de todos os diálogos de personagens que enalteciam o poder deles, logo de início a gente vê o Galland, o membro mais fraco dos 10 mandamentos, simplesmente humilhando os nossos protagonistas. Mas claro, todo monstro tem seu pesadelo e o vídeo é sobre isso. Depois disso, o Galland e Meracilo lutam contra o Ban, que até consegue equilibrar a luta e encaixar alguns golpes. Ah, Tanuki, então o Ban seria o pesadelo do Galland? Claro que não. 1 ou 2 socos não é o bastante pra ser um pesadelo. Sabe o que faz de um personagem um pesadelo? Escanor, o pecado do orgulho e aquele que está no topo de todos os clãs. E o que faz de Escanor um pesadelo tanto para o Galland quanto a maioria dos 10 mandamentos não é simplesmente a sua força. É o fato dele mostrar que mesmo eles sendo monstros, é ele que está no controle de toda a situação. Vemos isso na luta dele contra o Starossa. Nessa luta, o mandamento do amor não surte efeito, a reação total não surte efeito e mesmo a sua escuridão não surte efeito. E é nessa luta que o Escanor diz uma das suas frases mais icônicas. Quem decide aqui sou eu. E pra encerrar, uma luta incrível que eu acho que vai impressionar muita gente quando for animada. Muzan Butsuji, depois de se tornar um demônio, esmagou a humanidade plenamente por 700 anos. Isso porque as técnicas de respiração que se sobrepõem aos demônios só foram inventadas 7 séculos depois da sua transformação. Então o esquadrão de caçadores era bem ineficiente contra eles. Mas um dia, o rei dos Oni encontrou um humano que não teve medo dele. Yuri Tsugikuni, criador das técnicas de respiração, nascido com a marca do caçador e capaz de enxergar o mundo transparente. Ao encontrar Muzan, ele percebeu perfeitamente a ameaça que estava à sua frente. Mas isso não fez ele sentir medo, muito pelo contrário. Isso fez ele perceber que o motivo de seu nascimento naquela época e naquele mundo foi para matar aquele demônio na sua frente. Mesmo sobrevivendo, o rei dos Onis teve cicatrizes que demoraram décadas para se regenerar. E o cara ficou tão traumatizado de um jeito que mesmo séculos depois, a alma dele gelou só de ver os brincos do caçador. E mesmo demônios que nunca nem viram Yorishi ou coexistiram com ele, sentem medo dele pelas células de memória do Muzan que existem em seu organismo. A gente vê isso quando eles reconhecem os movimentos dele na respiração do sol do Tanjiro.